tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar sobre a criação do ser humano usando o Nax e o tal do cristal do Deus substituto. Mas antes, para a história ficar mais compreensível, vamos voltar lá na Era de Atlântida, tá bom? Então vamos lá! Bom, Deus criou a vida em todo o universo, e os Pleiadianos, com outras nações estelares, embarcou em uma jornada para entender melhor como Deus funciona. A Lemúria foi a primeira experiência, mas os Pleiadianos não conseguiam ficar por muito tempo aqui na atmosfera terrestre por causa da densidade. E os Pleiadianos também utilizavam Marte como principal aeroporto intergaláctico para desenvolver e criar novas tecnologias altamente avançadas para ajudar eles a se manterem aqui na Terra. Mas enquanto eles estavam desenvolvendo essa tecnologia, eles de Marte iam para Pleiades, para Órion, Sírius, Andrômeda, porque lá eles iriam rejuvenescer o seu corpo. Só que é claro que isso gastava muita energia. Os experimentos dos Pleiadianos começaram em meados da Era de Atlântida, e a população extraterrestre estava crescendo muito graças ao acréscimo de outras nações estelares. Eles conseguiram, de fato, levar o tempo do rejuvenescimento para a Terra. O tempo do rejuvenescimento, além de manter os seus corpos jovens, mantinha a sua mente universal conectada com a consciência da quinta dimensão. A civilização lemuriana era extraterrestre e com uma população limitada. E a Lemúria era tão orgânica quanto você pode imaginar, já que os corpos eram mantidos pela energia espiritual e por uma profunda ligação com a energia cósmica. E aqui vai uma curiosidade: as primeiras plantas do planeta Terra vieram das Pleiades. Os lemurianos trouxeram uma tecnologia altamente avançada, mas eles a utilizavam apenas quando era necessário, já que eles preferiam viver em plena harmonia com a região terrestre. Os lemurianos também tinham uma intuição impressionante. E essa voz interior estava diretamente ligada com o Criador. E essa civilização era liderada por mulheres, as sacerdotisas. Os lemurianos conseguiam manter o seu coração no mundo de 3D e a sua consciência na quinta dimensão. Tornar-se um com o ambiente ajudava os seus corpos a se adaptarem. E o reino vegetal ainda tem a lembrança, memória, sei lá, dos antigos lemurianos. E por isso que muitas curas físicas vêm da natureza, vêm ali da natureza, sabe? E essas pessoas que optam pela medicina natural estão internamente ligadas aos antigos lemurianos. E, gente, naturalmente, antes da chegada dos extraterrestres, a Terra, a vida da Terra de Deus, já estava evoluindo lentamente. E a Terra estava estabelecendo seu reino mineral, vegetal e animal. Mas o reino animal era o único com uma característica animada viva. O reino animal era o mais primitivo, porém o único com um corpo físico animado. E a Lemúria foi classificada como uma experiência bem sucedida. Por volta do terceiro período dos Pleiadianos da Atlântida, algumas outras raças estelares, principalmente os Lyrianos, se interessavam em se juntar aos Pleiadianos. Mas algumas dessas linhagens não estavam tão contentes em viver em um ambiente totalmente natural, já que eles estavam acostumados com seus mundos totalmente tecnológicos. E então foi assim que nasceu as ilhas na Atlântida. Na Atlântida, os corpos dos extraterrestres não eram bons para executar tarefas físicas por causa da densa atmosfera terrestre. Então, eles precisavam ir mais vezes que os lemurianos para o templo do rejuvenescimento, já que os seus corpos ficavam doentes muito rápidos, tá? Os lemurianos iam uma vez no ano e eles iam, uma vez no mês, essas raças estelares. Os lyrianos defendiam a utilização da engenharia genética para modificar os corpos extraterrestres, já que eles já fizeram isso antes lá em Centauro. Eles já tinham feito essa modificação de DNA e foi bem sucedido lá. Então, os 12 representantes das nações estelares que estavam em Atlântida concordaram e só viam benefício nisso.
acordo original consistia na utilização do DNA animal, só que eles não poderiam pegar o DNA animal dos primatas da Terra. E esse experimento deveria ser injetado apenas nas raças estelares, nos seres extraterrestres. Então, lembrando, todos os 12 representantes das nações estelares concordaram. Foi um consenso. Então, não adianta apontar o dedo só para os lerianos e só para os pleiadianos, tá bom? Todos essas linhagens são responsáveis pelo que os Anunnakis fizeram posteriormente. Tem sua parcela ali de culpa, né? Mas tá, ao longo do vídeo a gente vai saber mais. Corrigindo o que eu disse, eles não são responsáveis literalmente pelo que os Anunnakis fizeram. Eles são responsáveis pela criação dos humanos físicos. Isso sim, eles são responsáveis, tá? As ações deles para mudar o corpo geneticamente são parecidas com a que temos hoje para mudar nosso corpo para ir para Marte, para habitar Marte. Quem é ligadinho aí nesses negócios de ufologia sabe. E naquela época, aquelas linhagens não eram tão diferentes de como somos hoje. Eles eram apenas um pouquinho mais avançado que a gente. Assim, era mais avançado, mas, né? Foi executada seguindo códigos espirituais e matemáticos associados à forma de como o universo foi criado. Geometria sagrada. Espiritualmente, a Terra é conhecida como um lugar de dualidades, que vibra no padrão do dar e do receber. Gente, ainda não tô falando da criação dos humanos, tá? Eu tô falando que eles estavam querendo modificar seus corpos para se manterem na Terra, tá? Relembrando. Então, continuando. Quando eles tentaram juntar o DNA animal, que é físico, junto com o DNA extraterrestre da alma, eles não obteram sucesso no começo, porque a alma gravitava naturalmente a domínios mais elevados. Então eles decidiram que iriam ter que criar uma gaiola para o passarinho, se é que me entende. E foi aí que os engenheiros genéticos decidiram criar o cristal do Deus substituto, onde a alma seria enganada, né? E ela iria pensar que o lugar dela era na Terra, junto com os animais, e aqui era o único lugar que ela poderia ficar. E aí, isso realmente deu certo. E de bônus, eles perceberam que quando o corpo morria, a alma poderia facilmente gravitar para outros orbes, mas também poderia ficar aqui na Terra. Então, isso foi um bônus para eles. Eles gostaram bastante, já que eles poderiam ficar aqui na Terra e, sei lá, fazer as coisas dele aí. Coisa de ET, né, gente? Apesar das boas intenções de todas essas raças estelares, eles acabaram entrando em uma fria, se é que me entende, porque eles perderam o controle. Muitos deles estavam se envolvendo com o ego, estavam achando o máximo ter um corpo físico. E aí eles acabaram se envolvendo demais com o ego. Originalmente, eles pensavam que seria fácil desativar o cristal do Deus substituto, mas isso foi mais difícil do que eles pensavam, já que eles não tinham a noção de como o corpo 3D iria afetar sua consciência da quinta dimensão. Aí, gente, aconteceu muita coisa na época de Atlântida, tá? Mas eu vou ter que pular essa parte, eu já vou pular logo pra parte que ela foi destruída. Se vocês quiserem saber mais sobre a Atlântida, comenta aqui que eu posso gravar um vídeo, tá? Então, vamos lá. Sim, né? A base de inteligência artificial lunar teve um errinho ali. E ó, já tinha tido um deus que previu isso, um spoiler, previu isso, mas ninguém acreditou nele. Mas tudo bem, gente. Aí a Atlântida foi destruída, porque ela foi atingida por um meteoro. Uma história que muita gente já conhece, mas a gente não conhece por inteira. A Atlântida foi atingida por um meteoro e ela foi totalmente destruída. E aí, os extraterrestres que estavam habitando a Atlântida se dividiram em filhos da lei do Uno, e os filhos da lei do Uno ocuparam o Egito. Pretendo gravar um vídeo específico sobre eles. Eles eram o que escolheram o caminho espiritual da alma. E se dividiram também em os filhos de Belial, mais conhecido como Anunnakis. Eles ocuparam a Suméria, tá bom? A Mesopotâmia. O objetivo principal dos filhos de Belial, dos Anunnakis, eram trabalhar em projetos genéticos, só que em segredo.
A maioria dos Anunnakis não tinham más intenções. Muitos deles foram enganados. E eles vieram lá de seus orbes aqui para a Terra para trabalhar no Projeto Terra. Pretendo gravar um vídeo sobre o Projeto Terra posteriormente, tá bom? Mas vamos focar aqui nos filhos de Belial nesse vídeo. Esses seres, eles eram altamente espirituais, desenvolvidos, inteligentes, só que eles foram enganados, gente. Mas alguns realmente tinham más intenções ali. E esses que eram da luz, e foram pro lado dos Anunnakis, eles foram levados a pensar que o Conselho da Luz havia permitido todos os experimentos que eles vão fazer, entendeu? Os Anunnakis foram os criadores da civilização da Suméria e dos escravos humanos que viviam entre eles. De um ponto de vista global, os Anunnakis não eram tão diferentes de como alguns humanos ruins, não ruins, tipo assim, sabe como que é, né? Alguns humanos de má índole são hoje, tá? E, gente, é importante ressaltar que esses seres escolheram o caminho do ego ao invés do da alma. Por isso que eu falei que alguns são tão iguais aos humanos de hoje, entendeu? Os primatas estavam evoluindo naturalmente e lentamente aqui em Gaia, na Terra. E aí chegam os danadinhos dos Anunnakis, querendo escravos, e aí eles começam a fazer experimentos com esses primatas, sem o consenso deles, né? Porque eles ainda estavam evoluindo, eles não tinham assim a consciência ainda, sabe? E aí os primeiros experimentos foram um fracasso total para esses primatas que estavam lá. Eles se tornaram seres que não eram nem do reino animal e não era nem extraterrestre, sabe? Era totalmente, pelos relatos que eu li, eles eram totalmente selvagens. E aí, após muitos experimentos, os Anunnakis perceberam que eles iriam precisar da energia imaculada. O que eles fizeram? Eles roubaram a energia do cristal do Deus Substituto. Lembrando que esse Deus Substituto, o cristal do Deus Substituto, haviam a energia daquelas 12 raças estelares. E aí eles roubaram sem o consenso dessas raças e injetaram os primatas. E aí, sabe toda aquela evolução que a gente aprende na escola? Então, realmente foi assim. E aí os primatas se tornaram Homo sapiens sapiens, após muitos experimentos. Então, gente, é por isso que todo mundo fala que todo mundo é extraterrestre. Os espiritualistas sempre falam, todo mundo é extraterrestre. Por quê? Mesmo que você foi gerado aqui na Terra, você tem um DNA de várias raças estelares. Mas também tem aquelas raças estelares que estão aqui hoje para ajudar nesse projeto Terra, ou então para reparar as caquinhas que fizeram nesse tempo, após a destruição da Atlântida. E também tem muitos extraterrestres em volta da Terra que estão ajudando a gente, tá? Tem sim. E eu pretendo gravar um vídeo sobre isso. Os Anunnakis controlavam e controlam até hoje o ser humano na base do medo. Eles entram na cabeça e bota ali a sementinha e planta o medo e aí faz o medo, entendeu? Medo, 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 medo. É isso que eles querem, tá? Se você estudar história, as tábuas da Suméria, você vai ver tudo isso que eu tô falando, tá, gente? Só que os humanos colocavam eles como os deuses. Tanto que se você for ver no YouTube aqui hoje em dia, coisa dos Anunnakis, esses vídeos assim que são mais leigos, né? Você, em canais que não são de espiritualidade, você vai perceber que os humanos, essas histórias, sempre colocam os Anunnakis como deuses, como se eles fossem deuses. E naquela época, somente os deuses tinham o dom de se reproduzir. E aí, depois de um tempo, os Anunnakis ficaram cansados de sempre terem que estar modificando o DNA e fazendo novos humanos. E aí, eles deram o dom de reprodução para os humanos. Mas, para que isso acontecesse, para que o medo fosse passado de geração por geração, os humanos fizeram um acordo com os Anunnakis. É por isso que até hoje, gente, em muitas cerimônias espiritualistas, tem a tal da cerimônia para retirar quebras de contratos, porque muitos de nós estavam lá naquela época, tá? Ajudando os Anunnakis
um de nós sementes das estrelas, ajudando os Anunnakis, ou então era filhos da lei do Uno e estamos aqui até hoje no Projeto Terra. Mas também tem muitos seres de outros orbes que estão encarnando aqui na Terra pela primeira vez, mas são almas muito antigas. Enfim, né? Essas cerimônias são para retirar essas quebras de contratos, mas também pode ser de outras vidas, outra história, mas tem uma ligação com essa época aí, tá, gente? Da destruição de Atlântida. E qual que é a relação disso tudo com hoje em dia? Os Anunnakis ainda controlam, gente, através da mídia, do medo. Você vai ver jornal, gente, só tem coisa negativa. Não tô falando mal dos jornalistas. Eles não têm culpa nenhuma. Ninguém é vítima, mas não tô colocando a culpa no jornalista, no trabalhador, longe de mim fazer isso. Mas é o que tá por trás disso, entendeu? Toda a energia por trás. Até em mim tá injetado isso. Até em mim, como se eu fosse alguém muito diferente. Não, eu tô aqui num corpo humano, pronta para essas coisas, entendeu? Enfim, né, gente? A civilização da Suméria foi o berço da humanidade, mas também foi o berço do medo, da corrupção, da manipulação, do controle, da manipulação mental. Se você foi uma alma que foi gerada aqui na Terra, tudo bem, mas se você também foi uma alma que foi gerada lá da semente das estrelas, tudo bem. Todos somos um. Todo mundo tem um pinho de extraterrestre na veia, mas cada um tem sua linha evolutiva. Talvez você vai estar achando, meu Deus, essa menina é louca, ou talvez você vai estar falando, não faz sentido. Mas, gente, cada um tem seu berço. Eu não tô aqui pra impor uma verdade. Eu não quero que vocês sejam controlados pela minha mente, porque isso é uma coisa que eu acredito, que eu estudo. Você tem o seu critério. Mas o intuito principal desse vídeo aqui é te alertar. É te alertar que tudo isso de medo, tudo que tentam impor na nossa mente, ainda estamos sendo controlados pelos Anunnakis. Mas a gente tem o poder, sim, de se libertar disso, que é o despertando, sabe? Se curando. E aí é o livre-arbítrio de cada um, vai da escolha de cada um. E é isso. A vida aqui na Terra, depois da destruição da Atlântida, nunca mais foi a mesma. E é claro que os Anunnakis não iriam passar ilesos, né, gente? Porque tem sim um comando da luz superior aqui a nós, superior aos extraterrestres, que estão lá nas esferas mais elevadas do cosmos, e eles descobriram. E o Conselho da Luz, gente, o negócio foi muito sério. Eles levaram em consideração a destruição total da Terra e a destruição de todos os seres extraterrestres que aqui estavam, que não entrassem em acordo com isso, que a Terra ia ser destruída. Mas aí, os filhos da lei do Uno, que eu vou gravar um vídeo sobre eles entraram ali com um pedido, eles pediram muito, foi todo um processo assim, para que a Terra não fosse destruída. E aí, gente, o Conselho da Luz o negócio foi tão sério, que o Conselho da Luz estava sob o comando de outra entidade superior ao do comando da Luz. E aí, gente, foi decidido, os seres humanos iriam ter a opção de evoluir e de atingir o amor incondicional por conta própria. E dessa forma, os extraterrestres não poderiam aparecer aqui com seus corpos naturais. Se eles quisessem ajudar, eles teriam que encarnar no corpo modificado pelos extraterrestres. E é o que é feito até hoje. Por isso que os extraterrestres, gente, não dão a cara. Eles só dão a cara se você estiver aberta para eles, tá? Se você estiver aberta, a gente pode ter certeza que eles vão entrar em contato com você. Eu tenho certeza, tá? Porque todo mundo é extraterrestre. E eles já estão aqui para nos auxiliar. Todos estão aqui. Não precisa ter medo, gente. Os Anunnakis são os Anunnakis, tá? Eles foram criados, já aconteceu o que aconteceu e a gente só tem que aceitar. A alma de Jesus Cristo estava junto com os filhos da lei do Uno, tá? Eles já estavam, o Jesus Cristo já veio aqui no Projeto Terra, porque os seres humanos que aqui habitavam, eles falavam, nossa, manda alguma luz aqui, a gente não consegue, porque assim, as pessoas encarnavam aqui, os seres humanos encarnavam, e aí ao invés deles quitar os karma, eles chegavam lá no plano espiritual com mais karma ainda. E aí eles pediram para os mentores, para os conselhos da luz, para que mandasse algum pingo de luz, porque hoje em dia a gente tem, né? Tem vários mestres ascensionados, tem internet, tem tudo para procurar, mas naquela época eles não tinham. E aí Jesus Cristo foi mandado, Buda e vários outros mestres. Gente, todos os mestres da ciência são mestres, tá? Todos os seres que ajudaram na ciência, na física, são mestres. Tudo são fases no universo, né, gente? A gente não tem que diminuir nenhuma fase.
Enfim, né, gente? Positivo ou não, esse foi o estopim do início do jogo da vida. Onde a gente começou a iniciar os 21 passos e tal. Tem muita gente que tá presa aqui, tem, ó, tempo, que não consegue sair da roda de Sansara. Mas também tem os seres que vieram aqui desde essa época para o Projeto Terra, para ajudar esse povo, para ajudar os humanos a se libertarem. Só que os seres extraterrestres não poderiam vir aqui com seus corpos GT, gente. Imagina se eu tivesse com essa aparência aqui hoje. Porque aquilo ali é minha família bosta. Imagina se eu tivesse aquele jeito ali hoje. Todo mundo ia ter medo de mim. Mas não só por isso, é porque eles não podiam mesmo. Foi falado, não, você só vem aqui pra fazer caquinho, vai ter que vir com véu de esquecimento sim. Vai ter que vir com um corpo limitado sim, entendeu? E a gente veio. Tem uma coisa assim muito louca. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Beijinhos.